bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de que horas você esteja vendo esse vídeo. Hoje é quinta-feira, às 11 e algumas horas, dia 5 de junho de 2025. E a mensagem de hoje, né, tem a ver com falar sobre o feminino e o masculino. Por que você fala tanto de feminino e masculino, Luma? Por que você fala tanto de homem? Por que você fala tanto de mulher? Sabe por quê? Porque Deus é isso. Deus é literalmente, essas são as energias que criam tudo no universo, entende? Até onde eu sei. E essas energias, elas foram subestimadas, elas foram pervertidas aqui no planeta Terra. E tá na hora disso mudar. E se essas duas energias queriam tudo, então por que a gente não dá para elas o valor que elas merecem? Até dentro de nós, não precisa nem ser fora da gente. Por que a gente não dá essas duas energias? A gente não entende o que essas duas energias são e como elas se manifestam na nossa realidade, nesse planeta, nessa localidade da galáxia. Elas são as energias mais vitais de todas. São energias que criam tudo. Mas por que a gente não vê essas energias como sagradas? Por que não ensinaram pra gente isso quando a gente estava crescendo? Por que não falaram isso pra gente na igreja? Falaram de Jesus e nem conseguiram entender o que Jesus foi e é. E que o objetivo nunca foi a gente ser cristão, ser um seguidor. O objetivo sempre foi serem Cristos, como ele. Ele sempre falou isso. Vós são deuses. Um dia vocês vão fazer o que eu sou capaz de fazer. Deus, o reino dos céus está dentro de você. Mas o foco não está nisso para as pessoas. O foco está em adorar um ser mágico, mítico, em adorar algo que eles pensam, está tão distante de mim, Jesus está tão distante. Acham que Jesus nem fala com as pessoas. O espírito, quanto mais evoluído o espírito é, meus irmãos, mais fácil acesso temos a ele. Não é à toa que Deus é quem mais. Ele não é Deus é nós, sabe? Somos Deus, tudo é Deus. Tudo é a consciência de Deus manifestada. Mas Jesus, o tamanho do Espírito de Jesus, você acha que não dá para se conectar com ele? Sendo que ele está governando 5 planetas. Ele se conecta com 5 planetas ao mesmo tempo, sem enlouquecer, ele se conecta com todas as consciências desse planeta, do planeta Terra e de mais de outros 4, se ele quiser, ou de mais ainda. Então, meus amados, vamos tirar essa ideia que a gente está distante de ser igual a Jesus, porque vocês podem estar mais perto do que vocês imaginam. É só vocês terem contato com o amor dentro de vocês, com a essência divina dentro de vocês. Tem tanto barulho, tanta confusão, tanta realidade que não reflete a realidade da fonte de Deus. E a gente só precisa voltar para cá, para o nosso coração, e deixar o barulho do mundo fora da gente e se conectar a Deus dentro de si.
O que eu quero falar hoje eu vou começar assim. Eu tava no meu quarto e eu tava, vamos dizer, chateada, mas não é aquela tristeza, é só algo em você, na sua mente, na sua consciência que não tá satisfeito com alguma coisa, sabe? E você sente que aquilo não é verdade, que aquilo é uma ilusão. Mas naquele momento a ilusão tava sobre. Tava nublando um pouco, assim, a claridade da consciência. E eu tava me perguntando assim, porque tudo que a gente vê, que eu já passei, eu tava pensando assim, as energias masculina e feminina, essas duas energias são sagradas, essas duas energias são um em si, quando elas se unem, elas se tornam uma só, entende? E por que que nessa realidade, nesse mundo, o homem e a mulher não vivem em guerra, entende? E eu lembro que eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo falando de que a gente, por que que a gente tem que parar de falar que todos os homens são péssimos, isso tá, blá blá blá, pra gente tem que parar de alimentar essa crença no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso ser, no nosso DNA, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, as nossas células vibram com isso, literalmente vibra, entendeu? O nosso campo magnético vibra e manifesta isso, essa experiência, esse sentimento, essa frequência, entendeu? Nossas frequências, nossos pensamentos, sentimentos manifestam a nossa realidade. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente toma como verdade. E você pode ter tido experiências ruins com os homens, sabe? Durante muito tempo, porque, infelizmente, as trevas quiseram suprimir a energia feminina e elas usaram o homem também, não apenas, mas uma dessas maneiras de energia, a energia é feminina, não apenas as mulheres, a energia feminina. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo, porque isso vai além de gênero, de sexo, de genitais, de configuração biológica. Eu tô falando da energia feminina, que é a energia do amor, a energia da fonte. Por que que as trevas quiseram suprimir essa energia? Claro, para o planeta não evoluir, a civilização não evoluir, não se tornar uma civilização de amor e luz. E para isso também elas usaram os homens, entende? Então, eu tava assim, no meu quarto, e eu tava assim, sabe? Eu tava tendo dificuldade em, tipo assim, me conectar, né? Com a energia feminina, quer dizer, a energia é masculina, sabe? Que tá fora de mim. Ou seja, os homens, eu já passei por experiências, né, ruins com os homens e até as próprias coisas que eu vejo. Não nem precisa ser eu, sabe? Mas o que eu vejo as mulheres passando com os homens em alguns países, entendeu? E no aspecto sexual e cultural, social, é o suficiente para pensar assim, por que que as coisas são assim, sabe? Por que que essas energias tinham que se amar, os homens e as mulheres tinham que se amar e se respeitar? Por que que isso ainda acontece, sabe? Somente os homens, assim, por que eles ainda estão assim? Então, eu tava e assim, eu sou, né, eu tenho energia feminina muito forte, então assim, eu preciso, para mim é essencial assim eu lidar bem com essa energia, lidar bem com os homens, amar os homens que estão à minha volta, ao meu redor e não ficar com ressentimento deles, que não vem apenas dessa vida, né? Experiências ruins que eu teve vieram de várias vidas, não é à toa que eu tenho traumas, né, que eu guardei assim, eu sentia muita cólica e só depois de um tempo eu fui entender que parte das minhas cólicas não era só meu desequilíbrio emocional,
mas eram também mágoas de várias vidas, assim, que eu já passei com os homens. Então, tudo isso foi, né? Não apenas isso, tá? Foram outras coisas também que eu tinha essas cólicas muito fortes. Foi a pior dor que eu já assisti na minha vida, foi dor de cólica. Aí, quando eu fui, né, tipo assim, me equilibrando e fui curando minhas mágoas, fui me curando, as cólicas passaram, entendeu? Faz mais ou menos, eu tive que tomar remédio, não tive que tomar nada, entendeu? Eu me curei, eu própria me curei. Sabe que cólica útero é totalmente emocional, totalmente o segundo chakra das emoções, da sexualidade, entendeu? Da criatividade, energia criativa, sabe? É muita coisa, assim. Eu vou fazer até um vídeo falando disso, né? E é bom que já tem muitas mulheres já dando esse conhecimento e eu até aprendo muito com elas, né? Que falam do útero. E né, os nossos bloqueios emocionais e criativos que afetam o útero. Então, o que que eu fiz? Voltando à parte, né? Tipo assim, por favor, eu sentei, eu fechei meus olhos e eu falei assim, por favor, me ajuda, Deus, a eu me conectar com a energia masculina, a eu não sentir mais ressentimento dos homens, a eu poder amá-los e não sentir nem o ressentimento e curar todas as minhas mágoas. Quando eu estava fazendo essa reflexão, essa meditação, não deu muito tempo e logo o que eu senti para mim, quando eu estava na minha, né, querendo me conectar com a energia masculina e tal, o que veio para mim foi assim, da energia masculina, tá? O que que me falou essa energia? Basicamente falou assim, me desculpa por eu ter causado tanto mal para você, né? A energia é feminina, assim. Nesse planeta, nessa realidade, as coisas não eram para ser assim. Era para o masculino honrar o feminino, era para o masculino reconhecer o que o feminino é e honrar ele e respeitar e proteger essa força. Então, a primeira coisa que me veio dessa energia, isso é muito interessante, foi assim, um pedido de desculpas, um pedido de assim, porque eu tava me sentindo assim, né? Eu tava me sentindo com esse ressentimento e o que veio para mim, o que Deus falou para mim, o que essa energia falou para mim, foi não invalidou o que eu tava sentindo e não falou assim, tipo assim, não foi uma coisa, não, ela entendeu o que eu tava sentindo. Essa energia entendeu completamente o que eu tava sentindo e não deixou eu sentir tudo que eu precisava sentir de mágoa, de ressentimento, né, de experiências passadas e das coisas que eu vejo, né? E falou assim, as coisas não eram para ser assim. Então, basicamente foi primeiramente perdão. E eu senti como se fosse algo assim, alguém como fosse um homem que assim, ele se ajoelha e ele pede desculpa para você e ele, sabe, ele te acolhe. Ele acolhe o que você está sentindo. Ele entende a sua dor e ele te põe no peito dele, entendeu? E ele te protege e ele fala assim, não era para as coisas serem assim. Não era para essas duas energias se relacionarem dessa forma na sua realidade. E desculpa por todo o mal que foi causado, que os homens fizeram para as mulheres e ainda fazem. Então, assim, esse foi o primeiro passo para eu poder me abrir para essa energia de novo. E eu poder me conectar a ela. E eu poder, dentro de mim, fazer essa cura dessas duas energias dentro de mim, para eu poder ter uma relação saudável, me relacionar, amar os homens, todos os homens, e os homens na minha vida. E não ficar falando que eles são péssimos, eu odeio os homens, essas coisas. E isso é uma prática diária, tá, gente? Isso é uma prática, entendeu? E como eu disse,
vocês acham que, você tá falando muito, nossa, por que você só fala de homem e de mulher? Gente, vocês que vêm, sabe, a visão de vocês que tá limitada para isso, porque principalmente nessa realidade, essa energia é muito, essas duas energias são muito não são compreendidas, a nossa consciência está limitada para o que essas energias são. Essas energias são Deus, essas energias criam tudo. Se a gente tem um desequilíbrio nessas energias, entre os homens e as mulheres, entre essas duas energias dentro de nós, a gente vai ver um desequilíbrio no mundo, ao nosso redor. E não é à toa que as coisas estão do jeito que estão. Sabe? Mas isso está mudando, isso vai mudar. Só que antes de mudar, sabe? Infelizmente, assim, a transição não vai ser suave. A transição vai ser uma coisa, entendeu? É caótica, porque as pessoas não estão em paz, elas não estão em conexão com o coração delas, como eu disse. Então, assim, é isso. O primeiro passo que você tem que fazer como mulher, né? Eu vou estar fazendo esse vídeo para as mulheres, mas eu também vou ajudar os homens, assim, como se curar também. Só que, assim, esse vídeo eu quero dar um foco mais para as mulheres. O primeiro passo para você se curar e para você se reconciliar de novo, para você curar suas mágoas que você tem, das suas experiências e do que a gente vê, é você entender que divinamente e como deveria ser nessa realidade, não é assim. Entendeu? E não é, o masculino não é isso. Ele foi usado para o mal, mas essa energia não é para nos fazer mal. Essa energia, pelo contrário, é para a gente se unir e para nos proteger. Proteger, a energia é feminina, entendeu? Para poder prosperar, entendeu? Para eles serem os homens, o masculino ser guardião da energia é feminina, entendeu? Para ela poder se manifestar no mundo, energia do amor, e isso ser protegido, sabe? Isso ser guardado, isso ser, entende? Uma coisa sagrada, uma coisa imaculada, uma coisa, entendeu? Que não é corrompida, que não é pervertida. Então, sem querer controlar e sem querer, sabe? Porque uma mulher consciente de si, ela não precisa ser liderada num sentido de ela sabe o que ela deve fazer, ela sabe que ela está equilibrada, ela vai usar a energia dela é feminina de uma maneira equilibrada, de uma maneira alinhada, de uma maneira divina. Então, o primeiro passo é você aceitar. Eu tô pedindo só para você aceitar o perdão, dar essa energia, porque a energia divina masculina, ela está se perdoando por você, por todo o mal que essa energia na forma humana fez para as mulheres, que são energia na forma, a energia é feminina na forma humana, terrestre, né? A energia do amor. Então, assim, essa energia, se a gente é o amor manifestado, se a gente é o amor de Deus manifestado em carne, o quão longe a gente ainda, até nós, na forma que a gente age, na forma, a gente não tá disso. Primeiro porque a gente se esqueceu dessa verdade. Acho que por aí, ó, já começa por aí. A gente esqueceu. As trevas quiseram suprimir essa lembrança da nossa consciência. Então, assim, a gente nem, por muito tempo, a gente nem soube que se a gente... Qual é o nosso valor nesse mundo? Porque a gente foi, né, dominada. A gente foi posta como ser submissa ao homem. Então, qual é o nosso valor? E é justamente isso o objetivo central das trevas. A gente fazer a gente esquecer do que a gente é originalmente, entendeu? Que é o amor de Deus manifestado na carne. E o primeiro passo para você, tanto homens quanto mulheres, na gente se reconhecer como esse amor, é se conectar ao coração, no começo do vídeo. É o primeiro passo. E aí, depois, quando a gente começa no coração, a gente pode ampliar para o nosso chakra sexual, entendeu? Os nossos chakras, sabe? Você pode fazer de outra forma, você pode fazer do primeiro chakra, mas
coração é o centro de tudo, é a força divina de Deus está aqui. E aí você pode manifestar essa energia como mulher, né, na forma mulher humana, quando você se conecta a essa energia do amor no seu útero, entendeu? Mas no seu chakra sexual, criativo. Então, e é assim que você manifesta Deus, né? No seu dia a dia, na sua qualquer tarefa, em qualquer projeto, em qualquer coisa que você tem, no relacionamento, em tudo. É assim que você manifesta Deus, quando você conecta esses dois. E a intuição também, terceiro, né? Tudo assim. Então, o primeiro passo é esse. Você entender que quando você está na sua energia é feminina divina, como mulher, você medita, se conecta com o seu útero e com o seu coração. Entende? Pensa assim, eu sou Deus, eu sou a mãe, eu tô na consciência da mãe, eu tô na energia da mãe divina. E aí você pede para ela mostrar para você o que é energia é masculina, quando você estiver nesse estado. Pede para você se unir à energia masculina, que é a parte de você. Entendeu? Vocês são dois, um só. Vocês são os dois. Entendeu? Vocês são um complemento de um do outro. E você vai ver que quando você tiver esses traumas, essas mágoas, a primeira coisa que ela vai fazer para você é pedir o seu perdão. Entende? E você, com o coração aberto, com a infinito amor que você é, você vai perdoar. Você vai perdoar. Porque você vai entender que mesmo que essa energia se manifeste dessa forma no mundo, ela não é isso. Essa energia não é isso. Essa energia é Deus. Então, como que Deus pode machucar você? Deus não é capaz de te machucar. Ele só é capaz de te amar e te levar para cada vez mais altos patamares, cada vez mais dimensões e realidades mais elevadas de amor, de luz, entende? De avanço, de progresso. Então é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração para perdoar e aceitar. A energia masculina, para você poder manifestar esse amor, esse perdão, e você vai ver o quanto os seus relacionamentos com homens no geral, seja seu filho, seu pai, seu irmão, seu namorado, o quanto eles vão mudar e melhorar. O quanto você vai viver mais feliz essa vida na Terra, com seus irmãos, que estão homens hoje. Entende? É isso. O primeiro passo. Esse vídeo só vai ser sobre o primeiro passo, não sobre os próximos. Os próximos, vocês ainda vão ter que... Eu vou fazer em outros vídeos, eu vou falar mais, tá? Porque não é só esse passo, não, para se conectar com o masculino. Mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo, antes de tudo, você tem que dar esse primeiro passo. Você tem que perdoar. Tá bom? Então é isso. Um videozinho.